baseado em quê? Deus me deu essa inspiração. Por esses dias, eu não me recordo, deixa só eu perguntar, tem alguém que veio para ser batizado, já está com tudo pronto, encaminhado para ser batizado? Lolo? Cadê eu vi a Bruna agora de pouco, já sumiu. Tá certo, Bruna, é isso mesmo? Ótimo, então vocês só não me permitam deixar passar, porque às vezes envolvido aqui com a reflexão acaba não falando do batismo. Então eu estive olhando uma conversa do pastor Jonathan no grupo com os jovens, com os adolescentes. E ele estava ali dizendo convidando o pessoal para participar, se envolver, que ia ter atividade, eu não me lembro ao certo qual era a atividade que ele estava provocando o pessoal para participar. Talvez até fosse o relógio de oração, que eu sei bem, porque eu acompanhei, vários dos nossos jovens participaram do relógio de oração, se envolveram, colocaram o nome, eu estive acompanhando isso, eles fizeram a lista deles, né, os jovens e os adolescentes, eles estiveram envolvidos, e eu estive olhando, acompanhando. E aí o pastor Jonathan, ele escreveu e ele falou assim, olha, às vezes é proposto atividades, ou são propostas atividades, mas a pessoa não se envolve, a pessoa não participa, a pessoa ela não se aproxima. E aí depois ela fala o quê? Que não foi ajudada, que foi abandonada, que foi esquecida, aquele monte de coisa que a gente já sabe como que funciona. No fim das contas, geralmente arrebenta do lado do pastor. A gente sabe como que funciona isso daí. Não é de hoje e não é só aqui, é nos lugares. Então eu vi o pastor Jonathan escrevendo, postou lá, eu li, eu entendi o apelo dele, procurando convocar o pessoal para se aproximar, para se juntar, para se desenvolver junto com os demais. Inclusive, eu escrevi lá, fiz um comentário falando sobre a importância dos princípios, de observar princípio, e eu participei ainda ontem de uma palestra, e na palestra, pela manhã, quando eu estava pela manhã participando da palestra, o palestrante ele fez vários comentários sobre os jovens de hoje. E ele falou, ele brincou, mas ele arrebentou com os jovens de hoje. Que até para falar bom dia, boa tarde, boa noite, o jovem de hoje ele está cansado. Bom dia, boa tarde, dia, noite. Até para falar eles estão cansados. E é uma verdade. Mas não é só aqui dessa igreja. Aqui nessa igreja também tem um monte de jovem que está cansado. Tem um monte de adolescente que está cansado. Mas ali, lá e acolá, a mocidade de hoje, os jovens, os adolescentes, eles estão cansados. Eles estão assim, sem um compromisso. Eles estão sem saber para onde. Se você pegar, aqui nós temos nessa igreja vários profissionais liberais que, vez por outra, procuram alguém para trabalhar. Conversa com eles e eles vão falar se o que eu estou aqui trazendo para reflexão procede ou é perseguição gratuita. E eles vão falar que você chama para trabalhar, que você contrata, que você oferece dinheiro. Outro dia, para eu oferecer dinheiro, irmão, para eu oferecer dinheiro, você pode saber que o negócio está feio mesmo. Outro dia eu ofereci dinheiro, eu precisava de gente para me ajudar num dia da semana. Eu fui lá e pedi, eu ia pagar, eu não lembro, eu escrevi isso, Samuel, quanto que eu tinha falado? R$100 mais o almoço. Eu não escrevi o valor? Eu logo desconfiei mesmo, que já é. Mas eu estava depois eu até vou conferir isso daí, porque eu estava disposto a pagar a diária, R$100 e poucos, mais o almoço, para alguém me ajudar. Não teve um que se apresentou para ajudar, pagando, não de graça. Que vez por outra aqui a gente faz mutirão, o pessoal vem ajudar, o pessoal vem fazer, vez por outra. Aí o Samuel falou, pastor, no sábado eu posso.
mas no sábado já não dá certo. Teria que ser durante a semana. Então, eu olhei, eu entendi a fala do Joe, a escrita do Joe, eu entendi. Eu me uni a ele dentro dessa causa, em prol dos nossos jovens, em prol dos nossos adolescentes. Aí eu fui para a palestra ontem, o palestrante falou muito a respeito dos jovens, dos adolescentes de hoje em dia, como eles estão. Falei, nossa, meu Deus do céu, né? É triste, mas é um fato. É triste, mas é uma realidade. Ele deu um dado que eu não sei se é verdade. Eu não fui conferir, se você já ouviu falar e souber que eu estou falando o que é certo, você pode até dar um sinal. É isso aí mesmo, pastor. Mas ele disse assim, pela primeira vez na história da humanidade, a descendência não vai superar os pais. Alguém já viu sobre isso daí? Já ouviu falar disso daí? Você viu, Rose? Chegou a ver? Eu não vi. Então eu não posso afirmar assim, mas pela primeira vez na história da humanidade. Por quê? Porque seu bisavô, ele tinha lá uma pegada, aí depois o seu pai veio, e o seu pai trabalhou e ele acabou superando seu avô, aí depois do seu avô veio o seu pai, depois do seu pai veio você, e você foi melhorando. Aqui a grande maioria, com toda certeza, está numa condição melhor do que o pai esteve, seja financeiramente, seja de estrutura de vida, a grande maioria está melhor, mas a perspectiva para amanhã dos jovens de hoje não é. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A gente não pode olhar e encarar assim como algo normal. É preocupante. A perspectiva não é que essa geração de hoje vai ser melhor do que você, do que eu. A perspectiva não é essa. E com toda a estrutura que eles têm. Eles têm internet, eles têm facilidades, eles têm cursos superiores, têm cursos gratuitos, eles têm plataforma que eles podem aprender inúmeras situações, mas não vai, não anda, não deslancha, e boa parte desse problema se chama internet. Porque eles querem ser TikToker, eles querem ser YouTuber, eles querem ser um monte de coisa e acabam não sendo nada. Nada. Então eu estava conversando com Deus, e Deus me direcionou para conversar com a igreja sobre princípios, e falar, e pensar, propor pensar. Quando eu disse, é uma série, por quê? Porque não é só hoje que eu vou fazer a reflexão. Semana que vem eu vou para a segunda reflexão. Vou fazer 2 reflexões dentro da série Princípios, e vou parar? Não sei, pode ser. Talvez eu fale sobre vários princípios. Pode acontecer. Então eu não vou me comprometer com você aqui de ser 2, 3, 4, 5 ou 6 domingos, mas também não vou dizer, vamos ficar só no hoje e no próximo domingo. Vamos conversar. De manhã conversamos nos 2 cultos. Agora à noite vou conversar. Durante a semana nós teremos tempo para mastigar, para digerir a reflexão. Domingo que vem é domingo de ceia, nós vamos falar de um outro princípio importante, e depois nós vamos fazer uma avaliação. Não, pastor, vale a pena continuar fazendo uma reflexão dentro dos princípios. Pastor, na boa, pede para Deus dar alguma outra coisa para o senhor pregar, porque não está tendo muito a ver não, nós fazer uma reflexão sobre princípio, e Deus vai falar. Eu sei que Deus, Ele ouve a minha oração, mas Ele ouve a oração de vocês também, né? Então, pois bem, sobre princípio, o princípio que nós vamos estudar hoje, a Bíblia, como uma autoridade máxima. Não tem uma autoridade maior na nossa vida do que a Bíblia. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. Eu quero ler textos com você. Agora, antes de nós entrarmos aqui na lição, é válido nós entendermos algumas coisas. Primeiro, princípio é diferente de modelo. Modelo é diferente de princípio. Princípio é uma coisa, modelo é outra coisa. Vamos esclarecer de uma maneira que fique mais fácil de compreender? Sim. Modelo. Por exemplo, tem igreja que segue um modelo, não é princípio, é modelo.
separa os homens de um lado e as mulheres do outro. Isso é modelo, isso não é princípio, isso é um modelo. Então, as mulheres estão de um lado, os homens estão do outro. Em um lugar dá certo assim, em outro lugar não acontece desse jeito, é modelo. Tem lugar, tem igreja, vou dar exemplos de igreja, por exemplo, que tem lugar onde o pessoal bate palma. Bate palma com os cânticos, bate palma depois do cântico, bate palma durante a mensagem. Aqui, por exemplo, nós temos liberdade para bater palma. Até a hora que não é para bater palma, a gente bate. É a vontade para bater palma. Mas tem lugar que não pode bater palma. Isso é convencionado. Dentro da igreja não se bate palma. É modelo, não é princípio. Não é princípio. Tá? Então, existem uma série de situações que são modelos. Tem lugar que o pessoal, os homens, têm que usar paletó. Tem lugar que os homens podem ficar à vontade sem usar o paletó. Estamos falando de modelo. Não estamos falando de princípio. Tem lugar que o pessoal dança até na hora de contribuir. Modelo. Tem lugar que o pessoal não dança. Não dança. Funeral, esses dias eu estava conversando, eu tentei lembrar com quem eu estava conversando, mas não consegui lembrar. Funeral. Tem lugar aqui no nosso país que quando morre alguém, a turma faz festa. É uma semana de festa. Come e bebe à vontade. Olha que beleza, irmão. Aqui é costume nosso morrer, alguém fazer festa. Quando morre um familiar, a pessoa fica 2 dias, 3 dias quase sem comer. A pessoa ela não come. Não. Você comeu? Não come. Vai passar mal, vai ficar fraco. Mas a pessoa não come. É modelo. Em um lugar, a turma faz festa quando morre. Tem um amigo meu que é irmão em Cristo, lá de Belém do Pará, numa região lá no Pará. Carlos Rogério é o nome dele. E ele falava isso daí. Marcão, eu acho estranho aqui. Aqui a turma morre, a turma fica triste, a turma chora. Lá morreu alguém, aí tem festa, até rojão a turma solta. Porque estão entendendo que está passando dessa para uma. Se está indo para uma melhor mesmo ou não, aí não somos nós e nem eles que vão julgar. Mas há esse entendimento. Então, modelo, isso é modelo. Agora vamos falar de princípio. Princípio, nós estamos aqui juntos, reunidos. Princípio, que inclusive a Lolo vai passar pelas águas do batismo. É princípio bíblico. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esse princípio, isso não é modelo, isso não é aqui. Isso é um princípio. Isso é assim aqui. Mas ali atrás, onde tem alguém reunido em nome de Jesus, o princípio ele é válido da mesma história. Aquele que crer e for batizado será salvo. Lá do lado de lá da semana, aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação está em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não por obras, para que ninguém se glorie. Princípio. É o princípio da salvação. Pela graça nós somos salvos através da fé. Você está entendendo? Pode mudar. Sai da quadrangular, vai para a Assembleia de Deus, não tem problema. Na Assembleia de Deus o princípio é o mesmo. A salvação é pela graça mediante a fé. Sai da Assembleia de Deus, vai para a Batista, não tem problema. É a mesma história. A salvação é pela graça mediante a fé. Sai da Batista, vai para a igreja pentecostal. Pentecostal, pronto. Que tem uma série de pentecostais, né? A salvação é pela graça mediante a fé. Isso é princípio. Princípio não muda. Modelo muda? Modelo muda. O que é legal, o que serve, o que para nós aqui pode ser bom, ali não serve, ali não dá certo, ali não funciona. Então nós temos que ter esse entendimento de separar o que é princípio do que é modelo. Nós não vamos conversar aqui sobre modelos. Nós vamos conversar sobre princípios. E o princípio que nós estamos conversando nesse momento é a Bíblia. A Bíblia ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Quem é que fala para nós a respeito de Jesus? Onde nós encontramos a respeito de Jesus? Na Bíblia. Onde vai ensinar para nós a respeito da salvação? Na Bíblia.
A Bíblia é onde vai estar, ou terá todas as conversas necessárias para nós termos uma vida abençoada e tranquila. Por isso é importante eu entender a Bíblia, por isso é importante eu conhecer, se não de maneira aprofundada, pelo menos saber que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Quem está conseguindo entender até aqui, está ficando fácil de entender, diga amém. Ótimo, isso é importante. Eu separei pensamento, por exemplo, de um filósofo norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson. Olha o que ele fala sobre princípio. Os princípios são como sementes. Se bem cultivados, florescem em grandes virtudes. Os princípios, eles são como sementes. Se bem cultivados, eles florescem em grandes virtudes. Aí, dentro ainda da introdução, eu posso conversar com você e dizer, por isso tem muito profissional que não consegue avançar. Por isso tem muito profissional que patina. Por quê? Porque ele não respeita princípio dentro da empresa. Tem que respeitar os princípios estabelecidos na empresa. E um dos princípios é, o patrão é o... O patrão é o patrão. Tem gente que não entende que o patrão é o patrão e quer mandar no patrão. Tem gente que quer mandar no patrão. Vai quebrar um princípio. Esse é um princípio que tem que ser compreendido. O patrão é o... Além do patrão, tem muitas nomenclaturas, né, que eu nem sei falar as nomenclaturas certas, mas ainda tem lugar que chama de chefe. Tem, Celcinho, Dani? Não é meio ultrapassada essa linguagem, mas ainda tem, né? Então, o chefe é o quê? O chefe é o chefe. Então, pronto. Tem pessoa dentro do local de trabalho que não sabe respeitar a autoridade que está sobre o... E por isso a pessoa não consegue parar em lugar nenhum. Ela quebra princípio dentro do ambiente profissional. Patrão é patrão, chefe é chefe, diretor é diretor, supervisor é supervisor. Quebrou princípio, vai ser quebrado pelo princípio. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quem aqui já se automedicou? Já deu um Google lá, perguntou para o doutor Gugu o que era bom e o Gugu... Quem nunca, né? Aí você tomou medicação, não resolveu, aí você foi no médico. E aí você foi no médico, ele conversou com você, ele falou, ei, o que você está sentindo? Eu estou assim, eu estou assado, tal. Mas você tomou alguma coisa, você fez alguma coisa? Eu tomei tal coisa. Quem que receitou? Euzinho. E tomou um puxão de orelha daí? Quem tomou puxão de orelha porque se automedicou? Só eu, ninguém mais. Eu, Roberto e o Renan. Ninguém mais. Eles puxam a orelha. Por quê? Porque está sendo quebrado um princípio dentro da medicina. Dentro da medicina, o princípio é a autoridade é o médico. É o médico. Então, quando eu não respeito esses princípios, eu trago problema para a minha vida. Dentro do casamento, está cheio de casal passando por dificuldade, passando por problema. Está cheio. Por quê? Porque não observa o princípio bíblico. 2 princípios bíblicos importantes que devem de ser observados assim todos os dias. O princípio da submissão e o princípio do amor. Não observa o princípio do amor. Não vive uma vida sacrificial. Não vive uma vida de entrega para o bem amado ou para a bem amada. Logo vai estar quebrando um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Vós, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Está quebrando o princípio, vai ter problema no casamento. Mulheres, sejam submissas a vosso marido. É um princípio. Sujeição, submissão, entender o propósito, entender que Deus deu para o marido o propósito para a família.
E tem que se submeter ao propósito. Se não se submeter, vai ter problema na família. Mas não se submete, mas não se sujeita. Então é quebrado o princípio. Aí nós temos profissionais que não conseguem. Temos pessoas doentes de tudo quanto é jeito que não são curadas nunca. Temos pessoas com casamento virando assim, ó, uma paçoca de rolha. Hoje eu ganhei uma paçoca de rolha na hora do almoço. Eu nem comi a paçoca já estava esfarelada na minha mão. A pessoa me deu, falou, olha, come essa paçoca aqui. Eu peguei, eu não ia comer na hora. No que eu peguei, eu guardei a paçoca, não demorou nada. A hora que eu fui olhar, ela estava esfarelada. Mas que miséria. A paçoca de rolha, ela é uma coisa desenvolvida por alguém muito inteligente. Muito inteligente. Eu cheguei nessa conclusão. Então, teólogos renomados falando sobre o princípio. Agostinho de Hipona. Os princípios divinos não mudam. Eles não mudam. E eles são o alicerce da fé e da vida cristã. Os princípios, eles são o alicerce. Alicerce serve para dar sustentação. Se o alicerce estiver abalado, a casa, por isso que está cheio de casa que está assim. Você já viu casa com aquelas trincas assim, ó? Por quê? Porque o alicerce foi abalado. E aí a casa está assim, você fala, vai cair, porque o alicerce está abalado. O Agostinho de Hipona, ele falava a respeito disso. O princípio é o alicerce. Se o alicerce tiver alterado, se o alicerce tiver sofrido algum tipo de mudança, de variação, é questão de tempo. A casa cai e nós nem estamos falando de casa. Outro pensador, Martinho Lutero, viver segundo os princípios de Deus é abraçar a verdadeira liberdade. Viver segundo os princípios de Deus é abraçar a verdadeira liberdade. Viver segundo os princípios de quem? De Deus. Mas tem gente que vive segundo o princípio dos homens. Aí, quando vive de acordo com o princípio do homem, não é liberto. Não vive em liberdade. Vive aprisionado. O princípio de Deus liberta. Mas o princípio do homem escraviza. É aquilo que eu conversei com você no início, dizendo assim, temos que tomar cuidado com o princípio e com o modelo. Muita gente está presa ao modelo, e o modelo muitas vezes escraviza. A pessoa observa o modelo e ela ignora o princípio. Outro pensador, Tomás de Aquino, também um teólogo renomado. Princípios firmados na verdade eterna moldam a alma para a eternidade. Princípios firmados na verdade eterna moldam a alma para a eternidade. Quer ir para o céu? Quero, pastor. Então precisa observar princípio. Quebrou princípio, vai ser quebrado pelo princípio. Então, hoje o princípio para nós pensarmos é a Bíblia. Para nós, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Alguém já questionou você sobre a Bíblia? Alguém já falou para você, mas você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Alguém já confrontou você em relação à Bíblia? Levante a mão só para eu ter uma ideia. Se alguém aqui já foi confrontado por causa da Bíblia. Como que você consegue acreditar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Então, ficaria estranho se a gente dissesse assim, não, mas ela não foi escrita por homens. Vieram os ETs aí, e os ETs escreveram a Bíblia. E nós conseguimos falar na linguagem dos ET. Por isso a gente consegue ler a Bíblia. Irmão, sabe, tem umas coisas que não, né? Quem que está ajudando? O Messias. Então vamos embora. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 3,16. É o texto de base para a nossa reflexão sobre a autoridade máxima chamada Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quanto da Escritura é inspirada por Deus? Toda. Aí tem que fazer uma outra parada, porque tem gente que fica com uma parte da Bíblia e tira a outra parte fora. Tem gente que abraça o Antigo Testamento e descarta o Novo. Tem gente que abraça o Novo e descarta o Antigo. Tem gente que fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros e tem gente que descarta o restante dos livros.
Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, é o que está escrito aqui. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, ó. E ela é útil. Então, a Bíblia é útil para quê? Para o ensino. Deixa eu ver se está igual a minha. Eu vou ler aqui, assim, se der a diferença de tradução, é fácil de acompanhar. A Bíblia é útil para o ensino. Pastor, eu quero aprender. O pastor, eu quero ensinar alguém. Então, a Bíblia é uma ótima ferramenta. A Bíblia é útil para repreensão, se alguém precisa ser repreendido. A Bíblia é uma ótima ferramenta de repreensão. Pega a Bíblia e abre a Bíblia e entende a respeito da Bíblia para poder repreender alguém. A Bíblia ela é uma ótima ferramenta para correção, se algo tem que ser corrigido. A Bíblia vai ajudar na correção e a Bíblia ela é ótimo também, né? A ação da Bíblia ela é eficaz no sentido da instrução na justiça. A minha versão ali diz na educação na justiça. É educar na justiça, instruir na justiça. Lá fora tem justiça, sim ou não? Quem já viu alguém amarrado no poste tomando cacetada de tudo quanto foi jeito? Nem que seja pelo vídeo. Ah, pastor, ao vivo nunca vi. Até queria ver, mas nunca vi. Mas por vídeo já viu. É a justiça do lado de fora. Quem já viu o vídeo do pessoal sendo executado e sendo confrontado e acabando morrendo mesmo? Não mostra no vídeo, mas você já viu, é a justiça lá de fora. A justiça lá de fora, ela é cheia de situações assim, ó, que inclusive nós vivemos um tempo no nosso país que a justiça de lá de fora, que não a justiça da palavra, tem deixado muito a desejar. A gente sabe como que está. Tantos e tantos criminosos assim de alta periculosidade em casa, em liberdade, com uma tornozeleira, uma mulher com um batom, 14 anos de prisão. Está certo isso? Vocês acham que está certo isso? É a justiça do nosso país. Então, a Bíblia, ela ensina a educar na justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. A justiça dos homens, ela falha. Mas a justiça de Deus não falha. Tá bom? Então, vamos embora. Primeiro ponto para você que gosta de anotar aí. E se quiser que eu mande o arquivo para você, depois eu mando. Eu não tenho nenhuma dificuldade em mandar arquivo, em mandar texto, em entregar a folha que está impressa para ninguém. Aliás, eu gosto que as pessoas aprendam. Se eu puder contribuir, eu estou à disposição para ajudar. Tá? Então, primeiro ponto, dentro do princípio, a Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Primeiro ponto, a inspiração. A Bíblia ela foi inspirada. 2 Pedro 1, 20 e 21. Diz assim, ó, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Quanta profecia? Nenhuma. Nós já vamos falar disso. Fica aqui comigo. Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia da Bíblia foi falada através de origem ou da vontade humana. Homens falaram, mas falaram da parte de Deus. Aí eu tenho que saber fazer a separação. Que a profecia bíblica, que é a Bíblia aberta, a palavra profética, a Bíblia aberta é a palavra profética de Deus para a nossa vida, é uma coisa. Mas existe a profecia que vem de homens para a nossa vida. Tem pessoa que faz assim, ó, eis que me digo, agora estou ungindo você, estou consagrando você profeta das nações. A pessoa põe a mão na cabeça dela mesma e ela entende que agora ela é a profeta das nações, ou o profeta das nações, a pessoa, né? E quantas pessoas seguem esse tipo de comportamento? Não tem profecia dada por Deus, mas a pessoa, ela é a profeta. A pessoa, ela vai provocar e promover na vida de outras tantas pessoas um auê espiritual. Quantas e quantas profecias que são feitas por homens, e eu sei que o que eu falo é ruim, porque incomoda muitas vezes quem gosta desse tipo de artifício de fé, isso é um artifício, incomoda quem pratica esse tipo de malabarismo da fé, mas eu não
estou nem aí, eu vou falar. E a gente precisa fazer a reflexão. Quantas profecias elas são preparadas a partir do carro que é estacionado no estacionamento da igreja? Chegou com um carrinho mais simplinho aí. Nem sei que carro que você chegou, viu, irmão? Mas a pessoa chega com um carrinho mais simplinho, não tem profecia. Chegou com um carrão, tem uma profecia para entregar. Você está entendendo, sim ou não? Eu não estou falando aqui, estou falando no dia a dia. Estou falando de uma maneira geral, no mundo da fé, nos dias de hoje. A pessoa tem piscina, tem churrasqueira na casa dela, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem uma estrutura, a pessoa pode me dar algum tipo de benefício. Então, eis que te digo, a pessoa não tem nada. Quer dizer, tem pouca coisa. E o pouco que ela tem, talvez ela nem vá poder fazer muita coisa por mim ou por qualquer outra pessoa. Não tem profecia para ela. Você está entendendo, sim ou não? Está cheio disso por aí. Está cheio disso por aí. E é triste, mas é um fato. É triste, mas é um fato. Tem ladrão por quê? Tem ladrão por quê? Raciocínio lógico. Porque tem quem compra. Se ninguém comprar coisa roubada, não. O ladrão vai fazer o quê? Vai roubar e vai acumular na casa dele. Tem traficante por quê? Porque tem quem compra droga. Se a pessoa não for atrás de comprar droga, o traficante vai fazer o quê? Ele não vai fazer o quê? E tem esse tipo de comportamento em relação à fé, porque tem gente que gosta disso. Tem gente que procura esse tipo de coisa, procura esse tipo de situação. Então eu preciso olhar, entender, parar, pensar. Bom, aí 2 Pedro vai falar disso daí, ó. Nenhuma profecia da Escritura. Fala para quem está pertinho de você, ó. Cuidado para você não ser enganado. Porque as profecias da Escritura, ela não teve origem na vontade humana. É fácil de eu ver alguém que está passando por um momento difícil, aí eu ir lá e falar, olha, Deus... Vou dar um exemplo aleatório. Eu sei de uma irmã que está orando para o irmão vir para a igreja, para o marido vir para a igreja, mas o marido não vem para a igreja, e a gente vê que tem aquela irmã que chora, que sofre, a gente sabe como que funciona. E aí a gente se compadece. Deus não mostrou nada, Deus não revelou nada, mas eu preciso de ganhar uns pontos com a irmã. Olha, eis que te digo, o Senhor me mostrou você entrando na igreja, do seu lado um varão de fogo, carregando uma Bíblia reluzente, uma Bíblia grandiosa. Deus está me dizendo que logo seu marido vai estar aqui com você, e ele vai ser um grande pregador. Vai tocar a alma da pessoa ou não vai? Vou ganhar a pessoa ou não vou? Só não entende quem não quer entender. Por isso que está cheio de gente por aí na internet arrebentando com os cristãos. Porque está cheio de cristão, aí eu faço assim, ó, cheio de cristão produzindo profecia. Sabendo da necessidade da pessoa, da casa, da família, sabendo da necessidade e muitas vezes motivado por aquilo que a pessoa pode ajudar, pode contribuir. Bom, então, primeiro lugar, para nós pensarmos, a inspiração divina da Escritura, ela foi inspirada por Deus. 40 homens no período de 1400 anos de distância, homens muito cultos, homens totalmente leigos, que pouca coisa sabiam, mas Deus usou tanto o culto quanto o leigo. Deus usou todos, sem haver contradição nenhuma, porque a inspiração veio da parte dele. Ele ia dando a inspiração, aqueles homens eles iam falando, e via de regra, os escribas iam escrevendo aquilo que estava sendo dito. Segundo ponto, a suficiência das Escrituras para a fé e para a vida. A Bíblia é suficiente, irmão. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Até comentei nos 2 cultos da manhã, eu vou comentar nesse terceiro culto. Tem gente que gosta de ler.
E leitura é bom. Até falei para a Ilma, a hora que eu cheguei: Ilma, tem uns livros lá para arrumar para você. Não vai embora sem pegar os seus livros. Leitura é bom, é ótimo. Eu sei que aqui nós temos várias pessoas que gostam de ler. Isso é joia. Só que assim, você gosta de ler. Aí você vai dizer: eu estou lendo o livro tal. Nossa, pastor, mas estou gostando do livro, hein? Tá legal. E a Bíblia? Quanto da Bíblia você está lendo? Não, eu não estou lendo a Bíblia, porque o livro, ou eu leio o livro, ou eu leio a Bíblia, então eu escolhi. Então você está errado. Você está errado se você está lendo o livro e não está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é mais do que suficiente para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa fé e para a nossa vida. Pastor, eu não dá tempo. Então pare com o livro e leia a Bíblia. Porque o livro, ele é inspirado, ele é escrito e ele é motivado por aquilo que a pessoa gosta. Se é uma pessoa que gosta do tema prosperidade, no sentido da palavra falando de dinheiro, a pessoa, tudo que ela vai escrever voltado para a prosperidade. Se é uma pessoa que gosta de batalha espiritual, tudo que ela vai escrever vai ser voltado para a batalha espiritual. Se é uma pessoa que gosta da área da música, do louvor, da adoração, das artes, tudo que ela escrever, ela vai escrever pendendo para esse lado. E aí o que pode acontecer na vida de uma pessoa? Ela ficar com a vida totalmente desequilibrada. Ela ficar com a vida totalmente assim, pensa ou para um lado ou para o outro lado. A Bíblia é completa. A Bíblia tem tudo que nós precisamos saber e aprender. A Bíblia atende e alcança todas as nossas necessidades. Isso é um princípio. Eu não estou aqui dizendo que livro não é bom. Muito pelo contrário. Livro é bom. E tem bons escritores. Mas nenhum livro está acima da Bíblia. E nenhum escritor, nenhum autor está acima do Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? Pastor, e eu ia começar a ler uma revista, essas revistas de fofoca, já nem vou ler então. Não leia, irmão, não leia. Deixa para depois que você acabar de ler, aprender, entender, praticar e ensinar a Bíblia. Aí você arruma uma revista, acho que você nem vai querer depois arrumar a revista de fofoca. Eu mudei aqui. Só para a gente dar base bíblica, Messias, nos ajude, por favor. Salmo de número 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Estamos falando da suficiência da Bíblia para a nossa fé e para a nossa vida em Cristo. A Bíblia, ela é suficiente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela é perfeita e restaura a alma e ela dá sabedoria. Deixa eu ver como que está aqui. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Quer dizer, quantos e quantos problemas hoje estabelecidos na sociedade que estão girando em torno da alma. O mal do século é a doença na alma. Quantas e quantas pessoas, e eu não prego contra psicólogo, muito pelo contrário, não prego contra psiquiatra, muito pelo contrário, não prego contra profissional algum da área da saúde, salvo medicinas alternativas. Aí tem algumas medicinas alternativas que exigem um cuidado maior. Do contrário, o médico, ele é uma peça importante na vida da sociedade. Mas quantas pessoas que se lessem um pouco mais a Bíblia, ou se lessem a Bíblia, elas teriam a sua alma revigorada. Elas estariam livres e libertas de tanta doença que é causada na alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quanta gente dando cabeçada, irmão. Talvez você conheça alguém que deu cabeçada ainda essa semana. Talvez você deu cabeçada. Pode ser que tenha alguém que está com a gente através da transmissão que deu cabeçada. Aí você vai fazer a pergunta: está lendo a Bíblia? Não, eu não leio, porque, nossa, pastor, estou cansado. Eu chego cansado do trabalho, aí eu vou ver lá os gols, para ver se o Corinthians ganhou. O Corinthians tomou um sacode hoje, né? Meu Deus do céu, viu? Oh, que coisa.
Bom, esse é um outro assunto, né? Aí a pessoa, ela não tem tempo para isso, ela não tem tempo para aquilo, ela não tem tempo para aquilo outro, ela não lê a Bíblia. Quantos problemas eles são resolvidos a partir da leitura da Bíblia? Então, segundo ponto, a Bíblia, ela é suficiente para tudo que nós precisamos. Terceiro ponto, a autoridade da Bíblia sobre cultura e tradição. Autoridade. Marcos 7, verso 8 e verso 9. Marcos 7, verso 8 e verso 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês se apegam às tradições dos homens. Está aí. Quanta gente que ignora a Bíblia, mas fica com a tradição dos homens. Porque nós sempre fizemos assim, a minha bisavó fez assim, lá na minha casa a minha avó fez assim, os meus pais fizeram assim, e eu faço assim. A tradição. Vai dando continuidade à tradição, negligenciando a palavra. A Bíblia, ela tem autoridade sobre toda e qualquer tradição e cultura. Ela tem. É questão só de nós olharmos um pouco o que diz o texto. Gálatas 1:8. Vamos para outro texto. Gálatas 1:8. Olha o que diz. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado. Seja, ali está escrito amaldiçoado, aqui está escrito anátema. Isso significa seja maldito. Se um anjo vier do céu querer trazer para você uma novidade, a Bíblia diz, considere maldito. Esses dias tinha uma louca aí, né? Que há um tempo atrás foi chamada de rainha dos baixinhos. A doida queria reformar a Bíblia. Porque a Bíblia estava ultrapassada, porque a Bíblia ela está fora do contexto, então ela estava propondo mudança na Bíblia. Ai, meu Deus do céu, não? Meu Jesus amado. Bom, enfim, cada doido com a sua doidice. Apocalipse fala assim, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja diz. O anjo da igreja é o pastor da igreja. O anjo da igreja é o pastor. Aqui, eu sou o anjo da igreja. Deus colocou, figuradamente é assim. A carta ele escreveu lá em Apocalipse para os pastores, para os responsáveis. Aqui ele dá ao responsável o direcionamento. E a Bíblia diz, ainda que venha um anjo do céu, ou esse anjo ele venha anunciar algo novo, considere maldito. Eu não vim do céu, quer dizer, eu vim, né? Dentro de um contexto todo, eu vim do céu e para lá eu vou voltar. Mas a Bíblia diz assim, que se o anjo quiser ensinar alguma novidade, considere maldito. Irmão, às vezes eu arrumo confusão aqui com o povo. Você sabe disso. Por quê? Porque eu aprendi algumas coisas em 98. Em 98 a igreja ainda entregava folheto. Em 98 a igreja ainda evangelizava. Em 98 a igreja ainda fazia oração e fazia campanha para ter salvação dentro das casas. Eu aprendi nessa época. Eu sei que tem aqui outros que são de uma época ainda, que chegaram para Cristo antes ainda que eu, que até iam para as praças com caixa de som para evangelizar. Eu sei que tem aqui com a gente pessoa que é desse tempo. Então, eu aprendi assim. Eu aprendi que a gente tem que falar da salvação. A gente tem que ensinar, aprender para ajudar. Eu aprendi. E quantas vezes que eu arrumo rolo aqui, arrumo rolo. Por quê? Porque eu falo, porque eu incentivo, porque eu insiro programação, que a intenção é evangelizar. Mas o povo não quer evangelizar. O povo quer ficar igual o Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Olha, tá bom aqui, né, mestre? Quer que a gente faça uma cabana, uma tenda, para ficar aqui no Monte da Transfiguração? Não. O que o mestre falou? Não, aqui não. Porque nós precisamos descer às aldeias, aos vilarejos, aos povos que estão precisando da ajuda. E muitas vezes a turma quer ficar só dentro da igreja, orando e pulando e virando, que é ótimo, que é joia, que eu gosto disso também. Mas a igreja não pode ficar só nisso.
A palavra igreja significa chamados para fora. E aí eu arrumo o rolo. Porque eu falo, nós temos que ir, nós temos que falar. Nós devemos participar de célula, nós devemos levar visitante para a nossa célula, nós devemos participar do almoço, do jantar e trazer alguém convidado no almoço, no jantar. Eu arrumo o rolo, eu arrumo o rolo, eu tomo pancada e está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se trouxer uma novidade que não tem base na Bíblia, porque alcançar o perdido, Jesus falou, ide e anunciai o evangelho. Não fui eu que inventei, foi Jesus. Jesus falou, vá e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. E pregar está na Bíblia. Agora, há uma outra situação. O pastor está falando que nós tudo tem que vir agora e chegar aqui, nós temos que ficar de ponta cabeça, nós temos que ficar grudado na parede, nós temos que ficar rolando. Aí é uma outra história, irmão. Aí eu vou dizer para você assim, não acate o que eu estou falando. Considere maldito o que eu estiver falando. E se você puder fazer ainda um favor, me chame do lado e fala assim, pastor, com todo respeito, mas o senhor está viajando na maionese, porque isso não tem na Bíblia, isso está fora da Bíblia. Aí é uma outra história, tá? Vamos recapitular para encaminhar o final da nossa conversa? Autoridade máxima da Bíblia. Primeiro, inspiração divina. Segundo, suficiente para a nossa vida de fé, para a nossa fé e para a nossa vida diária. Terceiro, está acima de tradição e cultura. Quarto, olha o quarto ponto que vai provocar em nós uma reação de reflexão importante. João 12, 48. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras... Quem me rejeita e não... João 12, 48. Tá, ok. Tá. Eu vou ler aqui, depois eu vou ali com você. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Vou aqui com você. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Ou seja, está falando de quem? Está falando daquela pessoa que vai para a igreja, ouve a palavra, mas não aceita a palavra. Tem um juiz, que eu sempre converso com os irmãos uma situação importante. Nós não cairmos na tentação de sermos juízes. Nós não cairmos na tentação de querer ficar julgando. Julgando A, julgando B, julgando C, julgando C. Nós não estamos aqui para isso. Isso é uma fria. Isso é uma roubada. Isso não é legal. Isso não é bom. Pastor, eu não julgo, eu já condeno já de uma vez. Não, então pare de condenar. Não é uma boa, é uma fria. É uma roubada. É uma roubada. E a Bíblia fala disso, A Bíblia está dizendo, há um juiz para quem? Para quem rejeita, para quem não aceita a palavra de Deus. A própria palavra que eu proferi condenará a pessoa no último dia. Quem vai ser o juiz? A própria palavra. A própria palavra. Por isso é importante a gente entender, pera lá. Por isso que é importante nós entendermos, que às vezes a gente fala assim, eu fui lá, o pastor falou, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não gosto daquilo outro. É Bíblia, é palavra, palavra direcionada por Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então tem que tomar cuidado, porque pode rejeitar uma palavra que vai mudar, que vai transformar, que vai abençoar a sua casa, a sua família. Você rejeitou, e por ter rejeitado a palavra lá, no final, no último dia, você vai ser condenado pela palavra que você rejeitou. Quantas e quantas famílias, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos casais passando apertado, porque o marido rejeita a palavra de Deus.
Porque a esposa rejeita a palavra de Deus. Porque o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, não importa a faixa etária, rejeita a palavra. Vai trazer problema, porque depois vai ser julgado pela palavra. Quem vai julgar? O pastor? Não, eu não vou julgar. Eu até falei de manhã, no início do meu ministério, quando eu comecei a pastorear, eu ficava bravo com a turma. E eu brigava muito com a turma, com os líderes, de uma maneira geral, com os líderes. Por quê? Porque eu aprendi que o líder ele deve de fazer, o líder ele deve de aprender e ensinar. Eu aprendi assim. Então o líder ele tem que ser o exemplo. O líder ele deve de ser o exemplo para os demais. O líder não pode pegar e falar para a turma, faça isso, mas ele mesmo não faz. Ele não pode ficar pegando no pé, e muitas vezes o líder pesa em cima do liderado, obrigando que o liderado faça algo que ele mesmo não faz. Eu aprendi isso daí. E eu me esforço, você vê que eu me esforço para estar junto do máximo possível. O dia que eu não estou junto, você pode saber, eu não estou legal, eu não estou bem. Porque eu me esforço, eu me desdobro. Então eu brigava muito com a turma, com os líderes. Porque você está falando, você está ensinando, você está orientando, e a turma está fazendo pouco, a turma está ouvindo e está fingindo que não está entendendo, a turma está ouvindo e está desbaratinando, como se diz. Chegou uma hora que eu entendi, falei, Deus, negativo, eu não vou ficar brigando mais com ninguém, não. A pessoa, ela quer fazer, principalmente se é líder, quer fazer, ótimo. Não quer fazer, no último dia a palavra vai julgar o procedimento da pessoa. Eu vou ficar brigando. Eu já, aqui nessa igreja, já tomei tanta pancada. Porque o pastor tem que fazer isso, porque o pastor tem que fazer aquilo. Mas ser pastor, a pessoa não quer ser pastor para tomar a decisão, para tomar a atitude, para fazer o que tem que fazer. A pessoa quer falar o que o pastor tem que fazer. A Bíblia fala que quem vai julgar é a palavra. Vou dar um exemplo, vai ser fácil de você entender. A maioria dos que estão aqui é pai e a mãe. Você fala para o seu filho que vai sair, né? Vai passear, vai a algum lugar, você fala assim, não quero que você vá em tal lugar, não quero que você faça tal coisa, não quero que você se envolva com tal pessoa. O filho ou a filha sai. Vai onde você falou que não é para ir, faz o que você falou que não é para fazer, se envolve com quem você falou que não é para se envolver. Quem que está errado, você ou seu filho? Mas você orientou, e o filho fez o que não é para fazer, e você que é o errado? Tiago 2:12. Tiago 2:12. Para a gente ir pensando. Nós estamos falando de princípio. Isso é um princípio. A Bíblia ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E é a Bíblia que vai dar um norte para a nossa vida, em todas as áreas. Tiago 2:12. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira, da maneira como você falar, proceda, entendendo que você será julgado pela lei da liberdade. Deixa eu ver como que está aqui. Fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Basicamente está muito parecido o texto. O que isso significa, pastor? Isso significa que a liberdade é uma bênção. Mas tem muita gente que não pode viver em liberdade. Porque se a pessoa tem a liberdade, ela se atrapalha com a liberdade. Agora, eu não vou privar, eu não vou tolir a liberdade de ninguém. Nosso país, volta para o nosso país, né? Nosso país está vivendo um tempo, infelizmente, uma situação terrível, que estão tolindo a liberdade do cidadão brasileiro. Nós estamos vivendo. Se acompanha, eu sei que se acompanha, de perto ou de longe, eu não sei, mas eu sei que se acompanha a política. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa liberdade ela está sendo cerceada, ela está sendo limitada, ela está sendo cortada aos poucos, aos poucos. Agora, irmão, liberdade é uma coisa boa. O problema é que muitas vezes a pessoa não sabe viver com a liberdade. Você dá liberdade para a pessoa, ela faz a bagunça que ela quer fazer. Você dá a liberdade para a pessoa, ela faz o que ela quer fazer. Quem é que está errado? Quem dá a liberdade ou a pessoa que não aproveita a liberdade?
É uma pergunta que nós temos que responder para nós. Deus nos dá a liberdade. Esse é um ponto-chave. Esse é um ponto-chave para a gente pensar. Porque Deus nos dá a liberdade. E muitas vezes nós aproveitamos mal a liberdade que Ele nos dá. Então o que eu faço? Para que a pessoa não aproveite mal. Eu tenho que levar a pessoa, vou usar um termo feio, mas não é para faltar com respeito a ninguém. Então eu tenho que levar a pessoa no cabresto aqui, para a pessoa não fazer arte. Espera lá, mas Jesus chamou a pessoa para ser livre. Jesus chamou a pessoa para viver em liberdade. Então eu vou ter que ficar prendendo a pessoa aqui, aprisionando a pessoa aqui. Igual ouvimos esses dias de alguém que tem gente que põe cerca, tem gente que planta a grama. Irmão, espera lá. Se você for dar liberdade para alguém e a pessoa não sabe aproveitar a liberdade que você está dando, o problema é da pessoa e não seu. E essa pessoa, ela vai ser julgada pela palavra. A palavra de Deus vai julgar. A chapa já está numa temperatura boa. Vamos esquentar um pouco mais. A irmã é aquela irmã que vive uma vida tranquila. Não fica no pé do marido. Porque tem mulher que fica na bota do marido. Tem mulher que não deixa o marido respirar. O tempo todo. Se ele vai no banheiro, ela fica na porta do banheiro, esperando ele sair. E o contrário também tem. Tem uns homens também que Deus me livre. Bom, enfim. A irmã dá liberdade para o marido. Não fica pegando o celular para ver o que ele acessa. Não fica querendo saber onde ele foi, com quem ele falou. Não fica. A irmã vive de boa. O marido vai e faz arte. É a irmã que está errada? Mas quem está errado, eu mandei até um vídeo esses dias, os homens ficam tudo bravos comigo, eles ficam bravos, eles querem pegar eu na rua depois. Mas eu sou teimoso. Mandei um vídeo, estava lá o rapaz, segunda-feira, braba, turma tudo trabalhando. Ele deixou a empresa de lado, pegou uma lancha, foi com as novinhas andar na lagoa. Aí o bonitão, do espertão, do tontão, pegou e postou foto, postou vídeo, que estava na lagoa com as novinhas. E as novinhas tudo lá. No vídeo do idiota. A mulher dele estava on. Ela viu. Ela não falou nada. Ela pegou um fósforo, tacou fogo na casa, na empresa, nos carros, em tudo. Pronto. Ela não falou nada. Eu não defendo isso daí. Eu estou dizendo, a proposta da reflexão é assim, você dá a liberdade para a pessoa. A pessoa não quer aproveitar a liberdade, a pessoa quer fazer mau uso da liberdade, e você vai perder a sua bênção por causa do outro, ou por causa da outra? Deus nos dá a liberdade. Ele nos dá a liberdade. Então, se Deus nos dá a liberdade, eu vou ficar pegando e levando gente aqui, na rédea curta, no cabresto. Eu não. Eu não vivo assim. Pastor Toninho não me leva é feio usar esse termo, né? Mas é fácil de compreender. Ele não me leva no cabresto, na rédea curta aqui. Ele me deixa trabalhar. Se eu quiser fazer besteira aqui, problema de quem? Meu. Lógico que eu não faço besteira, eu evito de dar atrapalhada. De vez em quando eu dou umas trombadas que podia ser evitada, mas não é por mal. Último ponto, para a gente poder ir embora para casa. Quem estava no jejum dos 21 dias aí? Deixa eu ver. Olha! Quem vai comer hoje carne, pizza, lanche? Quem vai tomar Coca-Cola hoje? Quem vai me pagar um X-Egg hoje? Submissão à palavra. Quinto, e eu paro aqui a conversa, tá? Submissão e prática da palavra. Dentro do pacote chamado a Bíblia, autoridade máxima sobre a nossa vida. Mateus 7, 24 e 25. Olha o que diz.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouviu a palavra, praticou a palavra, comparado a uma pessoa prudente, que sabe aonde está construindo a casa. E o assunto não é sobre casa, mas também envolve a casa. Tá? João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama a Deus? Sim ou não? Você está guardando a palavra de Deus? Olha, depois você vai ser julgado pela palavra. Não sou eu quem está dizendo. É o próprio Deus. Você me ama? Se você me ama, você guarda a minha palavra. Ou seja, eu não sei para você, eu posso dizer por mim. Nem tudo é fácil. Muita coisa na Bíblia é difícil de fazer. Eu posso dizer por mim. Nossa, pastor, mas se para você está difícil, imagine para nós. Não, eu procuro ser sincero. Tem coisa que é difícil de você fazer. Mas nós devemos sempre estar tentando ao máximo fazer o nosso melhor. Tentando ao máximo fazer o nosso melhor. Né? Então isso é importante. Agora a pessoa abre mão, não quer saber de nada com nada, não tem compromisso, não tem renúncia com a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Olhe para quem está pertinho de você e eu paro aqui. Faça assim para a pessoa, faça assim, você é uma casa de Deus. Deus mora aí dentro de você. Na pessoa do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Começamos hoje. Você gosta de série, não gosta? Gosta de dorama, série da Netflix, da Amazon Prime, da Disney Plus, série da... eu nem sei, são tantos os streamings aí que eu nem sei falar. Você gosta? Então começamos uma série hoje. Domingo que vem tem o próximo, episódio que fala? Você vê como que o peixe você pega pela boca? Então, domingo que vem tem o nosso próximo episódio, tá bom? Podem ficar sentado mesmo. Os músicos, vêm para o altar, por favor. A Lolô, são duas pessoas. A tia da Lolô. Oh, que beleza, glória a Deus. Que eu não gravei o nome, ela falou lá na cela, eu não gravei o nome. Mas eu gravo. Nós vamos orar a Deus em cima dessa palavra. E depois nós vamos para o batismo. E depois nós vamos ir embora para casa com a bênção de Deus. Princípio número 1, irmão. Nós não negociamos. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Amém? Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de nós pensarmos juntos aqui. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, que veio para o templo, que de uma maneira tão gentil, ouviu a mensagem, ouviu a reflexão, interagiu, ó Deus, de acordo com aquilo que foi proposto pensar nessa noite. Que nós tenhamos esse assunto bem resolvido na nossa vida. Que a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. E é a autoridade máxima sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. As palmas são todas para Jesus. Muito bem, uma criançada vai fazer. Vocês vão fazer festa aqui hoje, é? Vocês vieram pronto fazer festa, né? Vamos ficar em pé? Tá tudo pronto. As crianças estão prontas para fazer festa. O pastor Carlos já está na água para ajudar. A piscina já está cheia. Pastor, eu quero hoje, eu ouvi o que o senhor falou, eu entendi, eu quero a partir de hoje colocar a Bíblia na minha vida em prática.
Ô Will, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Disse Jesus, ó, por isso que a gente arruma rolo, né? Jesus falou o quê? Falou o quê? Se Jesus falasse, fica numa boa, fica numa nice, não faça nada, não vai em lugar nenhum, a gente ia falar, vamos ficar numa boa, pessoal. Mas ele falou, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Pastor, eu quero pôr a palavra de Deus em prática. Ouvi, entendi e começa hoje. Só que eu não trouxe roupa, vou embora molhado para casa. Pelo contrário, nós temos uma caixa de roupa aqui do lado que serve para você certinho. Se tiver alguém que não é batizado ainda e quer passar hoje pelas águas do batismo, aí eles estão doidos, logo é a vez de vocês, hein? Você quer passar pelas águas, é só você dar um sinal com a mão assim, ó. Pastor, eu vou dar esse passo de fé e Deus vai honrar você, tá bom? Vamos embora? Vamos lá, Ana?